professor Valdir. Boa tarde a todos. Inicialmente, queremos dizer da satisfação de estarmos recebendo em nosso campus os candidatos a reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o professor Marcelo, o professor Cláudia. E entendo que é um momento importante para o campus, para que possamos conhecer as propostas de cada candidato e analisar. Estamos definindo os rumos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul para os próximos 4 anos. A Comissão Eleitoral organizou esse debate e estabeleceu regras. Então eu gostaria de passar, antes de mais nada, para você as normas, as regras que tem para esse debate. O debate ele é dividido em 4 partes, sendo que no primeiro bloco, os candidatos terão 5 minutos para se apresentar e expor os seus planos de trabalho. No segundo bloco, os candidatos irão debater entre si. Cada candidato irá formular 2 questões para o seu concorrente, tendo direito a 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No quarto bloco, os candidatos irão responder as perguntas da plateia. Desculpa, do terceiro. No terceiro, eles irão, aonde a comissão organizadora vai selecionar por tema e será feito um sorteio para que os 2 candidatos respondam a mesma pergunta num tempo de 3 minutos para cada candidato. No quarto e último bloco, cada candidato terá 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Nós queremos também lembrar que no primeiro bloco, durante o primeiro bloco, haverá alguém da comissão circulando e entregando formulários para que vocês formulem as questões que querem ser perguntadas para os candidatos. Lembramos de que as perguntas não devem ser direcionadas a um determinado candidato, porque como os 2 candidatos irão responder a mesma pergunta, a pergunta deve ser feita por tema e não diretamente ao candidato. Para dar início, nós vamos fazer um sorteio entre os 2 candidatos para saber quem será o que vai dar início. Lembramos de que o candidato sorteado será o primeiro candidato a falar no primeiro bloco, será o primeiro candidato a perguntar no segundo, será o primeiro a responder no terceiro e será o primeiro para as considerações finais no quarto. Então, pedimos para que seja feito o sorteio. Candidato sorteado, professora Cláudia. Então, com vocês, 5 minutos para sua apresentação e sua exposição do seu plano de trabalho, professora Cláudia. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer que nós nos encontramos hoje aqui no campus de Sertão para debater, para que a comunidade de Sertão escolha o seu candidato para esse momento tão importante que é o dia 28 de junho agora. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Comissão Eleitoral que tem coordenado os processos, esses processos nos campi, nos debates. É um processo complexo, essa eleição envolve 11 mil pessoas e, portanto, isso demanda um processo de transparência e lisura absolutamente tranquilo, e eles têm coordenado esse processo dessa forma. Dizer que o debate é uma das questões, um dos pontos mais salutares do processo eleitoral, e nós batalhamos muito para que nós tivéssemos os 12 debates, para que cada campus pudesse ter o seu debate, e onde nós pudéssemos estar apresentando as nossas propostas de gestão. É inegável
que, ao longo desses últimos anos, a educação profissional teve grandes avanços. E o campus de Sertão é um dos exemplos. Inicialmente, quando o campus de Sertão integrou o Instituto, tinha 400, 500 alunos, não tinha cursos superiores e uma demanda muito grande de aumento por matriz orçamentária. E isso foi conquistado ao longo desses 2 anos, justamente, principalmente, nos cursos superiores e na verticalização e abertura de novos cursos, que foi possível justamente pela composição dentro do Instituto Federal. Nós entendemos que esse ciclo, o ciclo de transição que se iniciou em 2009, se completa agora. E para que a gente pudesse construir uma proposta, que é uma proposta coletiva, uma proposta democrática, nós participamos em todas as comunidades de reuniões com servidores, com alunos, justamente para que eles pudessem participar e apresentar as suas propostas de gestão. Portanto, as propostas que serão apresentadas por mim agora, elas não são fruto da cabeça da Cláudia. Isso não vem da minha ideia. Isso vem justamente da colaboração coletiva que cada um dos servidores, docentes e técnicos administrativos e também dos alunos deram para que essa proposta fosse construída. A nossa proposta, a partir do que veio dessa voz da comunidade, se transformou em 5 grandes eixos norteadores. Nós temos a humanização e a qualificação das relações interpessoais dentro do Instituto. Nós sabemos que as relações interpessoais são um dos grandes pontos nevrálgicos de qualquer organização hoje. E nós precisamos tratá-la dessa forma. Principalmente porque grande parte dos nossos alunos e dos nossos servidores são novos na educação profissional. Acabaram de chegar. Nós precisamos também integrar ensino, pesquisa e extensão, olhando para cada uma dessas atividades para percebê-las onde existe a interface entre elas. Nós precisamos dar visibilidade à extensão, por exemplo, que o campus de Sertão faz muito bem, assim como outros campos nossos também fazem muito bem. Inclusive a pesquisa para os servidores que chegam agora e que querem se integrar a esse processo. Precisamos fazer com que essas áreas trabalhem juntas e unidas. Nós precisamos também consolidar o Instituto. O Instituto, ao contrário do que vem sendo dito, é um Instituto novo, acabou de nascer. E nós precisamos enraizar essa proposta nas nossas comunidades. Precisamos também gerar um protagonismo para o Instituto Federal. Nós precisamos que o Instituto seja reconhecido como uma instituição de educação profissional relevante no Instituto, no Estado do Rio Grande do Sul. E por último, nós precisamos descentralizar e qualificar a gestão. E isso não significa necessariamente só colocar o orçamento na ponta, só demandar que o orçamento esteja nos campi. É importante que a gente qualifique os nossos servidores, é importante que a gente qualifique os nossos fluxos de trabalho para que a gente possa dar aí uma celeridade nesses processos da gestão pública que demandam mais atenção, digamos assim, do gestor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer, mais uma vez, estar em Sertão, conversando com toda a comunidade. E eu espero que a gente tenha um debate propositivo e um debate de ideias. Obrigada. Professor Marcelo, 5 minutos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela presença. Estou muito contente de estar aqui novamente com vocês. O debate é importante. É importante porque o momento que vivemos é fundamental para o Instituto. Faz parte da democracia de uma instituição de ensino a eleição para os seus representantes. A eleição do reitor é algo fundamental. Representa um grupo que acredita que o nosso Instituto não realizou a potencialidade que ele tem. Que o nosso Instituto precisa ser modificado na forma de gestão. Por isso veio debater. Por isso me apresento como candidato a reitor, representando esse grupo. Acreditamos em 2 princípios, pelo menos, que devem ser implementados com toda a força no Instituto. A primeira questão é a questão da gestão democrática. Precisamos valorizar os colegiados, Conselho Superior, Conselho de Campus, Conselho do Curso, os conselhos das áreas acadêmicas. Precisamos perceber, precisamos implementar
efetivamente no Instituto a primazia dos campos. É no campus que o Instituto se realiza. É o campus que faz ensino, pesquisa e extensão. A reitoria é sim o suporte para isso. A reitoria é o fomentador das macropolíticas. É quem articula com os diversos campi as estratégias, mas é o campus que tem que ser respeitado na sua função. Acreditamos também no que diz respeito à gestão democrática, na descentralização, que inclui a questão orçamentária. Acreditamos na eleição para diretor de todos os campi, inclusive dos campi novos. Em relação à excelência e profissionalização do serviço, achamos que a nossa administração central tem de melhorar, tem de prestar um serviço melhor. Nós precisamos efetivamente de uma pró-reitoria de ensino que crie fóruns sistemáticos de discussão a respeito de cada uma das modalidades nas quais a gente trabalha, do PROEJA, do técnico integrado, do subsequente, da licenciatura, do superior de tecnologia. Precisamos que a pró-reitoria de ensino crie um serviço de assessoria curricular. Precisamos ter uma política de ensino à distância clara. Precisamos aperfeiçoar o nosso controle de evasão, de egressos. Precisamos que a extensão defina claramente as prioridades junto com as diversas comunidades, que implemente a aproximação com os países latino-americanos e lusófonos, que fomente as incubadoras. Precisamos ter incubadoras no Instituto, que fomente a participação em eventos de extensão, que a reitoria tenha claro extensão como um encargo dos servidores. Precisamos, na questão da pesquisa, uma política clara, com auxílio à participação em eventos, com incentivo às pesquisas já existentes, com incentivo à publicação, com a manutenção e ampliação dos programas de bolsas em tempo hábil para que nossos alunos tenham acesso a esse recurso, com a capacitação para editais. Precisamos que na administração haja uma maior agilidade na questão orçamentária. Precisamos que na administração a questão das obras seja resolvida rapidamente. Temos uma série de campi novos que não têm as suas obras concluídas. Precisamos que a gestão de pessoal seja feita baseada em instrumentos de gestão, a partir do dimensionamento de pessoal, de uma matriz de alocação, da racionalização dos processos de trabalho. Enfim, precisamos melhorar vários aspectos do nosso instituto. Precisamos pensar em assistência estudantil de uma forma objetiva, à luz de cada uma das realidades do nosso instituto, de cada um dos campi. Precisamos, portanto, pensar em programas de restaurantes, programas de bolsa permanência, programas de saúde e apoio psicossocial, programas de moradia, programas de transporte, enfim, programas de assuntos para a juventude. Então, eu acredito que o nosso instituto tem sim um grande potencial, mas que nesses 2 anos e meio não se realizou. E por isso me apresento como candidato. Muito obrigado. Assim encerramos o primeiro bloco. A pedido dos candidatos, 3 minutos de intervalo. Lembrando o público presente de que se mantenham em silêncio e que não haja manifestação nem a favor nem contrária a nenhum dos 2 candidatos. 3 minutos para os candidatos.